É um canal de impressão 3D e eu aqui tomando banho. Mas calma, calma, eu não fiquei louco. Você sabe que o chuveiro tem a ver com a impressão 3D? Ele vai me ajudar a te explicar um dos principais parâmetros da impressão, a taxa volumétrica. Então vamos terminar esse banho e bora pro vídeo. Fala galera, e aí, beleza? Bom, eu falei para vocês que eu vou explicar sobre a taxa volumétrica, mas para vocês saberem esse nome pode variar. Taxa volumétrica, vazão volumétrica, velocidade volumétrica, mas fiquem tranquilos que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês onde fica essa configuração lá no Fatiador Bambu Studio. Bom, essa configuração não é muito simples, mas eu vou tentar te explicar da forma mais simples possível, então relaxa, se concentra, segura na mão de Deus e vai, hein? Então vamos lá, deixa eu falar porque eu comecei tomando banho nesse vídeo, né? Pensa o seguinte, o bico da sua impressora 3D é o seu chuveiro. Do seu chuveiro sai água. Do bico da impressora 3D sai o filamento. No seu chuveiro você tem um registro. Se você abre ele, vai sair uma quantidade maior de água pelo chuveiro. Se você fecha ele, vai sair uma quantidade menor de água pelo chuveiro. Na impressora 3D, você tem a taxa volumétrica. Se a taxa volumétrica for maior, pode sair uma quantidade maior de filamento em milímetros cúbicos pelo bico. Se a taxa volumétrica for menor, pode sair uma quantidade menor de filamento em milímetros cúbicos pelo bico. E agora a gente tem também a temperatura. Dentro do seu chuveiro tem uma resistência. Se você abre pouco o seu registro, vai sair pouca água pelo chuveiro, a resistência vai dar conta de esquentar toda essa quantidade de água e a água vai sair quentinha. Se você abre muito o registro, vai estar saindo uma quantidade de água maior pelo chuveiro. E o que acontece? A resistência não dá conta de esquentar toda essa quantidade de água, então a sua água vai sair mais fria. Já na impressão 3D, a gente tem a temperatura do bico. E a gente sabe que o filamento entra sólido, entra duro, e para ele sair, a gente precisa esquentar o bico para derreter esse filamento e ele conseguir sair de lá. E aí o que acontece? Se a gente tem uma taxa volumétrica baixa, isso significa que a quantidade de filamentos por segundo que vai sair do bico também é baixa. Então, a extrusora não precisa girar tão rápido para empurrar tanto filamento. E aí, a gente pode ter uma temperatura de bico não muito alta, porque ela vai ter pouco filamento para derreter, certo? E se acontecer o contrário, se a taxa volumétrica for muito alta, a gente vai ter muito filamento por segundo saindo do bico. A extrusora vai girar mais rápido para empurrar mais filamento por segundo. E aí o que acontece? A gente precisa de uma temperatura maior para dar conta de derreter toda essa quantidade de filamento para ele conseguir sair do bico. Se a gente não tiver uma temperatura alta o suficiente, o filamento não vai conseguir ser derretido e isso pode causar o entupimento. Então agora eu terminei a primeira parte da explicação e você aprendeu que a taxa volumétrica nada mais é do que a quantidade máxima de filamento que vai sair do bico da sua impressora por segundo e essa quantidade é medida em milímetros cúbicos. E você aprendeu também que conforme a taxa volumétrica aumenta, vai sair mais material por segundo do seu bico e por isso você também tem que aumentar a temperatura do bico para ele conseguir derreter toda essa quantidade de filamento que vai ser extrudado. Continua focado, hein? Vamos nessa, vamos que tem mais um pouco. E agora é o seguinte, cada impressão pode ter uma taxa volumétrica máxima diferente uma da outra. E quem determina a taxa volumétrica são 3 configurações: a largura de linha, a altura de camada e a velocidade. Aí se você quiser saber qual vai ser a taxa volumétrica máxima que você vai estar usando em uma impressão, você faz uma conta simples. As 3 configurações que eu te falei, uma vez a outra. Vamos supor que você está com um bico 0.4, a largura de linha padrão é 0.4 e a altura de camada padrão desse bico é 0.20. E vamos supor que você vai imprimir em 150 mm de velocidade. Então você vai fazer largura da linha 0.4 vezes altura de camada 0.20 vezes 150 mm de velocidade. Essa conta vai dar 12. Ou seja, com essas configurações, a sua taxa volumétrica máxima vai ser de 12 milímetros cúbicos por segundo. Então a sua impressora vai extrudar no máximo 12 milímetros cúbicos de material por segundo. Então beleza, você fez a conta, você descobriu aí que a taxa volumétrica máxima das configurações da sua impressão vai ser de 12 milímetros cúbicos, você manda imprimir e tá tudo certo? Nananina não. Como eu disse para vocês, infelizmente não é tão simples assim. O que acontece? Às vezes o filamento que você está usando pode não aguentar toda essa quantidade de extrusão por segundo. Porque é isso, galera. Com as configurações, com essa conta que eu te mostrei, você sabe qual a quantidade máxima de filamento por segundo que você vai precisar. Qual vai ser a taxa volumétrica máxima. Mas isso não quer dizer que o filamento consiga entregar isso. Porque cada filamento, cada tipo de filamento, cada marca de filamento pode ter uma taxa volumétrica diferente. Por exemplo, no Fatiador Bambu Studio, o perfil genérico de PLA
vem configurado com uma taxa volumétrica média lá de 12 milímetros cúbicos por segundo. Já o PETG é uma taxa volumétrica menor. Se eu não me engano, é 8 milímetros cúbicos por segundo. Então, no fim das contas, é o fabricante do filamento que você está utilizando que vai ter que te falar qual é a taxa volumétrica máxima que ele aguenta. Ou você pode fazer um teste de vazão volumétrica, que serve justamente para descobrir qual é a taxa volumétrica máxima que o filamento que você está testando vai aguentar. Então agora eu terminei a parte 2 da explicação e recapitulando, 4 pontos, hein? Eu te expliquei que taxa volumétrica é a quantidade máxima por segundo que a sua impressora vai conseguir extrudar de filamento. Segundo, eu te expliquei se a taxa volumétrica aumenta, a quantidade de material extrudado por segundo também aumenta e por isso a temperatura do bico também precisa subir. Terceiro, eu te expliquei qual é a conta para você descobrir qual é a taxa volumétrica máxima que as suas configurações de uma determinada impressão vai precisar. E quarto, eu te expliquei que cada filamento tem uma taxa volumétrica máxima e às vezes o filamento que você está usando pode não aguentar a taxa volumétrica que a sua configuração de impressão está pedindo. Agora vem a terceira parte da explicação e eu acho que essa é a mais importante, é a razão para eu estar fazendo esse vídeo. Então, continua aqui comigo, hein? Concentre e continua aqui. Há 1 ano e meio atrás, quando eu comecei na impressão 3D, eu ouvi muito que quando a gente aumenta a velocidade de impressão, a gente tem que aumentar a temperatura do bico. E quando a gente diminui a velocidade de impressão, a gente tem que diminuir a temperatura do bico. Eu já falei, acho que isso algumas vezes para vocês também, deve ter algum vídeo meu explicando dessa forma. Isso não está errado, mas também não está totalmente certo. E hoje eu sei que isso é falado assim dessa forma resumida, justamente porque vocês estão vendo que explicar taxa volumétrica não é a coisa mais fácil do mundo. Então vamos lá, hein? Pensa comigo. Eu te falei lá no começo do vídeo que quando a taxa volumétrica aumenta, a gente também tem que ir aumentando a temperatura do bico. E a taxa volumétrica não é composta apenas pela velocidade. Ela é composta por 3 coisas, lembra? Velocidade, altura de camada e largura de linha. Então, não é o correto você aumentar ou diminuir a temperatura do bico baseado apenas na velocidade, e sim no conjunto da velocidade, altura de camada e largura de linha, que é a taxa volumétrica. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Você fez largura de linha 0,4 vezes altura de camada 0,2 vezes 150 milímetros de velocidade e achou aquele número de 12, que seria a taxa volumétrica máxima de 12 milímetros, certo? E aí você fez uma torre de temperatura e achou a temperatura ideal para aquela taxa volumétrica. Nesse exemplo aqui foi 12. É isso, quando você faz a torre de temperatura, você acha a temperatura ideal para aquela taxa volumétrica, ou seja, para aquela largura de linha, aquela altura de camada e aquela velocidade. Aí numa próxima impressão, você foi lá e dobrou a velocidade, você aumentou para 300 milímetros por segundo. E baseado nesse aprendizado de aumentar a temperatura do bico, baseado só na velocidade, você foi lá e aumentou a temperatura do bico também. Aí o que acontece? Nesse caso, vai estar certo você aumentar a temperatura do bico, porque aumentando só a velocidade de impressão, você também vai estar aumentando a taxa volumétrica. Então, se você aumenta a taxa volumétrica, você aumenta a temperatura do bico. Mas agora presta atenção nesse outro exemplo, hein? É agora que o miolo frita. Vamos supor que você configurou lá a impressão. A largura de linha 0,4, você manteve. Só que aí a altura de camada você desceu de 0,20 para 0,12 e a velocidade você subiu de 150 para 200. E aí, baseado nesse aprendizado de aumentar a velocidade, aumentar a temperatura do bico, você vai pensar, pô, eu estava imprimindo com 150 milímetros, eu aumentei para 200, eu preciso aumentar um pouco a temperatura do bico. Aí você vai lá e aumenta. Mas, aí você faz a conta, 0,4 vezes 0,12 vezes 200. A sua conta agora vai dar 9,6. Ou seja, antes a sua taxa volumétrica estava dando 12, agora você está com uma taxa volumétrica de 9,6. A velocidade aumentou um pouco, isso faz aumentar a taxa volumétrica. Porém, a altura de camada reduziu, e isso faz diminuir a taxa volumétrica. Porque você tem uma altura de camada menor, menos filamento por segundo você vai precisar. Então, no resultado final, a sua taxa volumétrica caiu de 12 para 9,6. Mas se você olhasse apenas para a velocidade, você iria aumentar a temperatura do bico. E na verdade, como a taxa volumétrica diminuiu, o que você precisaria era diminuir a temperatura. E aí, nesse caso, como em vez de diminuir, você aumentou, você pode superaquecer o filamento. Superaquecendo o filamento, você pode ter problemas, falhas de impressão, pode ter mais string, né, que são os fiapos, as teias, e você pode ter excesso de material também na peça. E o que pode acontecer? Esse excesso de material
pode ficar sobrando material mesmo em cima assim da peça, pode ficar umas bolinhas a mais assim, tal, umas lombadinhas até, e isso pode fazer com que o bico raspe mais na peça. Olha, agora continua prestando atenção que tem mais uma coisa importante. Eu te falei que o perfil genérico de PLA lá do Bambu Studio está configurado com uma taxa volumétrica de 12. E é esse valor que o fatiador vai usar nas impressões. Esse é o valor máximo que ele vai extrudar de material por segundo. É o valor predominante, que está lá no campo de configuração de taxa volumétrica. Então, se você fizer uma configuração de impressão que dê um valor maior que esse, por exemplo, você fez a continha lá, altura de camada vezes largura de linha vezes velocidade de impressão, e deu 15, por exemplo, ou seja, 3 a mais do que está lá configurado, que é 12. O que acontece? O fatiador vai te brecar, ele vai te dar uma bandeira vermelha. E aí ele vai diminuir a velocidade de impressão para que a sua taxa volumétrica não passe dos 12, que é o que está configurado lá. Então ele vai fazer a largura de linha vezes a altura de camada e ele vai pegar uma velocidade menor do que o 150 que estava lá e vai colocar uma velocidade para que essa conta de um vezes o outro dê no máximo os 12 milímetros cúbicos por segundo. Então é por isso que eu já falei várias e várias vezes para vocês em live, já expliquei muitas vezes, que nem sempre a velocidade que a gente coloca ali no campo de velocidade é a velocidade correta que a gente está imprimindo. Isso é um erro que a gente comete muito também, eu cometi quando eu comecei. A gente vai lá e coloca 400, aí você chega lá e fala, estou imprimindo a 400 milímetros. Colocou 500, estou imprimindo em 500. Mas não é isso, nem sempre o valor que você coloca lá de velocidade é a velocidade que o fatiador realmente está imprimindo, justamente porque se você tiver com uma taxa volumétrica alta, acima do que está configurado lá, ele vai diminuir a sua velocidade de impressão. E aí eu já mostrei algumas vezes em live para vocês também, para você ver qual vai ser a velocidade real da sua impressão. Você vai lá no esquema de cores, lá em cima do lado direito, geralmente ele vem acho que como tipo de linha. Você clica lá e muda para velocidade. Cada velocidade vai ter uma cor diferente, aí você vê qual a cor que está na sua peça e vê lá na tabelinha qual é a cor que está lá. Por exemplo, a sua peça está numa cor verde e ali no gráfico o verde está em 200 milímetros. Aí você sabe que está imprimindo em 200. Então dessa forma você consegue ver a velocidade. Aí você pode ver se o fatiador diminuiu ou não do que você tinha colocado lá. E agora vamos dizer que aconteceu ao contrário. O fatiador lá está com o perfil genérico de PLA com taxa volumétrica de 12. Aí você fez uma configuração que a sua taxa volumétrica deu 10. Ou seja, 2 a menos do que está configurado. O que vai acontecer? Nada. Porque, como eu falei, a taxa volumétrica que está configurada no fatiador é o máximo que você pode extrudar de material. Mas você pode extrudar qualquer valor abaixo disso. Então, por exemplo, se o padrão do Bambu Studio é 12, qualquer configuração que você fizer de impressão que dê uma taxa volumétrica de 1 até 12, você vai conseguir imprimir normal, ele vai atender todas as suas configurações. Só o problema mesmo é, como eu falei no exemplo anterior, se as suas configurações derem uma taxa volumétrica maior do que o que está configurado lá no fatiador. Aí ele vai pegar e vai limitar a velocidade de impressão. E agora, só reforçando a ideia principal desse vídeo, você vai subir ou descer a temperatura do seu bico de acordo com a taxa volumétrica e não de acordo apenas com a velocidade de impressão, fechou? E aí vamos supor que você está fazendo uma impressão que as suas configurações deram uma taxa volumétrica de 10. Aí você vai fazer uma torre de temperatura e você vai estar achando a temperatura ideal para aquela taxa volumétrica de 10, que é aquela altura de linha, aquela altura de camada e aquela velocidade. Mas aí se depois você mudar alguma coisa, se você aumentar alguma coisa e as suas configurações derem uma taxa volumétrica de 15, pode ser que não precise aumentar na prática, pode ser que não precise aumentar a temperatura ou aumentar bem pouco. Mas aí o ideal seria você fazer uma nova torre de temperatura para ver para qual valor vai aumentar, para você achar a temperatura ideal para aquela nova taxa volumétrica de 15. E se você mudar para baixo alguma coisa também, se a sua taxa volumétrica descer de 10 para 5, por exemplo, também o ideal seria fazer uma nova torre de temperatura para ver para qual temperatura vai descer a temperatura ideal para aquela taxa volumétrica de 5. Então agora, recapitulando tudo, taxa volumétrica é a quantidade de material por segundo que vai ser extrudada pelo seu bico. Se aumentar a taxa volumétrica, a temperatura do bico também aumenta. Se diminuir a taxa volumétrica, a temperatura do bico pode baixar. A taxa volumétrica é composta por 3 configurações: largura de linha, altura de camada e velocidade de impressão. Cada filamento, cada marca vai ter uma taxa volumétrica máxima diferente. Se as suas configurações de impressão derem uma taxa volumétrica maior do que o que está configurado lá no fatiador, ele vai limitar a velocidade de impressão. Se as suas configurações de impressão derem uma taxa volumétrica menor do que o que está configurado lá no fatiador, não tem problema nenhum, ele vai imprimir com todas as suas configurações certinho. Para você saber a taxa volumétrica máxima do filamento que você está usando, você tem que pedir a informação para o fornecedor, ou você pode fazer um teste de vazão volumétrica.
E se você colocar uma temperatura no bico acima do que precisa, você pode superaquecer o filamento e ter falhas de impressão, alguns problemas. E se você diminuir a temperatura também abaixo do que é o necessário, você pode não derreter o filamento suficiente e também pode ter falhas de impressão e pode até entupir o bico. Só a critério de conhecimento, não quero que fique mais complicado do que já é, mas tem uma conta inversa que dá para vocês fazerem também, se vocês quiserem. A conta que eu ensinei é altura de camada vezes largura de linha vezes velocidade, para achar qual é a taxa volumétrica. Agora, outra conta que dá para fazer é o seguinte: você tem a velocidade volumétrica, você sabe qual é a velocidade volumétrica daquele determinado filamento, e você quer fazer a conta para descobrir qual é a velocidade máxima que você vai poder imprimir com ele. Aí você vai pegar a taxa volumétrica e vai dividir pela largura de linha vezes a altura de camada. Por exemplo, largura de linha 0,4 vezes a altura de camada 0,20 vai dar 0,08. Se você pegar o padrão do PLA genérico do Bambu Studio, que é 12 milímetros cúbicos por segundo, né, de taxa volumétrica, e dividir por 0,08, vai dar um resultado de 150. Ou seja, com uma taxa volumétrica de 12, uma largura de linha 0,4 e uma altura de camada 0,20, você vai conseguir imprimir no máximo a 150 milímetros de velocidade. Se você colocar qualquer outra velocidade acima disso lá, o fatiador vai limitar e não vai deixar passar dos 150. E eu ainda tenho que te mostrar e te falar mais uma coisa importante, hein? Fica aí, vamos para a tela do computador para você ver onde que fica essa configuração lá no fatiador Bambu Studio. Bom, agora aqui no Bambu Studio, eu peguei o perfil genérico de PLA, você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, editar, e tá aqui a danada, ó. Você desce até o final da aba filamento, e ela tá aqui, ó, velocidade volumétrica. Como eu disse para vocês, o nome varia. Aqui não está como taxa volumétrica, ele está como velocidade volumétrica máxima. É só essa configuração aqui, tá vendo? O padrão dele é 12. E aí, como eu disse para vocês, esse valor aqui é o que vai prevalecer. Qualquer configuração que você faça que dê acima de 12, o fatiador vai limitar a velocidade para dar no máximo 12 milímetros por segundo. E aí eu falei para vocês que cada filamento, cada fabricante tem uma velocidade volumétrica máxima. Aí o que eu faço? Eu fico ligando, fico indo atrás de todos os fornecedores para saber qual é a velocidade volumétrica de cada filamento? Não. Bom, o certo seria, né, descobrir a velocidade volumétrica de todos os filamentos, ou ir atrás dos fornecedores, ou fazer o teste de vazão volumétrica, mas fica muito inviável você fazer isso, ir atrás de todos, fazer teste de todos, pelo menos para mim. Não é uma recomendação o que eu vou falar agora, mas eu faço assim, vocês façam aí do jeito que vocês acharem melhor. Eu coloquei aqui uma média, eu pesquisei pelo que eu vi, a média do PLA fica entre 18 e 20, então eu deixei 20 aqui no meu perfil de PLA, e é desse jeito que eu faço. Galera, agora uma última informação mais ou menos importante, eu deixei 20 aqui como eu falei, tá? Mas aí vamos supor que o filamento que eu vou estar usando, na verdade ele aguente uma taxa volumétrica de no máximo 15. Aí o que que acontece? Como eu estou colocando 20 aqui, o fatiador vai seguir o que eu falei. Ele vai deixar eu usar configurações que dê no máximo até 20 milímetros cúbicos por segundo, que vai ser 5 acima do que o filamento aguenta. E aí, nesse caso, pode dar problema de impressão, falha de impressão também, porque você vai estar forçando demais o filamento. Então, galera, como eu disse, é por isso que eu não estou recomendando usar os 20 aqui, que é o mesmo que eu uso, porque acaba sendo uma responsabilidade aí. Como esse 20 não é um valor preciso, foi mais ou menos um padrãozão aí que eu peguei nas minhas pesquisas, então eu não vou recomendar vocês colocarem os 20. O que eu recomendo é, agora vocês sabem como funciona, agora vocês podem ir atrás e tirar as próprias conclusões, ou vocês falam com os fornecedores do filamento de vocês, ou vocês podem fazer teste de vazão volumétrica, enfim, é isso aí, fechou? Ou também vocês podem deixar o padrão do sistema, que no caso do genérico PLA é 12 milímetros cúbicos por segundo. Bom, galera, é isso. Eu praticamente não vejo vídeos na internet do pessoal falando sobre taxa volumétrica. Eu acho que esse vídeo pode até causar um pouco de polêmica, alguém criticar, falando que pode confundir os iniciantes e tal. E eu acho que até pode ser, mas os meus vídeos não são só iniciantes que assistem. E como eu acho que a taxa volumétrica é uma configuração muito importante, inclusive uma das principais, vocês viram aí, interfere em muita coisa, eu achei que seria importante trazer esse vídeo para vocês, tá bom? Bom, desculpa galera, eu acho que esse vídeo acabou ficando longo, infelizmente é um assunto que não foi fácil de resumir, espero que eu não tenha esquecido de nada, qualquer coisa vocês podem mandar comentário em qualquer rede social, eu respondo todo mundo, qualquer dúvida é só mandar que a gente vai se ajudar, fechou? E eu quero agradecer aqui meus amigos Galk 3D e o Pedro Pulpo 3D, a gente já trocou bastante ideia sobre taxa volumétrica, um ajudando o outro a entender tudo isso, e é isso aí, valeu Pedrão, valeu Galk, tamo junto! E esse foi o vídeo de hoje, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima e eu fui!